difícil de compreender, na verdade, a linguagem que ele nos traz, diferente de Jeremias, ele vai ser muito parecido com Daniel em muitos aspectos, porque traz o cunho escatológico na sua mensagem, uma literatura apocalíptica no Antigo. Quando eu falo em apocalíptica, nós vamos ter como referência maior, né, o livro do Apocalipse lá no Novo Testamento. Então, algumas coisas vão se assemelhar, mas dentro do contexto histórico, né? Vamos lá, então, livro de Ezequiel, vamos começar aqui. Muito bem. Vamos começar vendo o versículo principal do livro de Ezequiel, o versículo-chave que vamos colocar assim, tentar ver se entendendo que é algo que resume um pouco o livro, né? Assim vos será Ezequiel de sinal, conforme tudo quanto ele fez, fareis. Quando isso suceder, sabereis que eu sou o Senhor Deus. Ezequiel 17, 24. Se você prestar bem atenção, ele fala, assim vos será Ezequiel de sinal. É interessante que, assim como em outros versículos, vai nos mostrar que o profeta, uma característica interessante aqui na relação à mensagem do profeta, que o profeta, ele toma para si aquela mensagem que ele recebe da parte de Deus. Ele toma para a vida dele de uma maneira que ele vive na própria vida. Existem certas posturas nos profetas, principalmente Ezequiel, que ele vive na sua vida e que retrata a mensagem que ele anuncia. Muitas coisas ele faz. Alguém olhando para ele diz assim, não, mas esse homem está louco, ele está fazendo coisas que não é normal do ser humano, mas na verdade ele está trazendo a mensagem da parte do Senhor. Então, quando eu falo sinal, porque na verdade a mensagem dele é repleta de sinais, de visões, de características da mensagem apocalíptica, né? Então, cheio de simbologias, que traz uma explicação por trás de tudo isso, né? E que tem um objetivo por ser assim. Vamos tentar durante essa aula tentar chegar nesse objetivo na questão do livro de Ezequiel, ok? Vamos lá. Vamos falar sobre as informações, o objetivo, o contexto, esboço e aplicação. As informações que temos iniciais são o quê? Autoria Ezequiel, 522 a 570 a.C., né? Ele vem depois de Jeremias e também de Abacuque e Sofonias. Ezequiel ele nasceu numa família sacerdotal e o seu nome significa Deus fortalecerá. Ele passou os primeiros anos em Jerusalém, até que em 597, fica lembrando daquelas datas, né? Cativeiro assírio, cativeiro babilônico. Então ele foi levado para a Babilônia por Nabucodonosor com outros judeus, como prisioneiro de guerra, e foi na Babilônia que ele profetizou durante 22 anos, né? Então, assim, que nós podemos ainda complementar a respeito de Ezequiel, é que, na verdade, a profecia dele, o que ele trabalhou, ele viveu a sua mensagem lá na Babilônia para os exilados, mas também para aqueles que ficaram na Palestina. Então, inicialmente seria isso aí. Bom, qual é o objetivo de Ezequiel? Ezequiel, quando ele traz sua mensagem, o ministério de Ezequiel, ele constitui e mantém vivos na memória dos exilados os pecados que haviam provocado o julgamento divino, garantindo-lhes, no entanto, que Deus voltaria a abençoar seu povo de acordo com a sua aliança. Como assim, pastor? Olha só. A mensagem do profeta Ezequiel era muito abrangente. No primeiro momento, ele vai falar numa situação de trazendo esse julgamento, explicando o porquê do julgamento de Deus através da invasão dos babilônios e assim o exílio e o transporte de muitos para lá e ficando os restantes na Palestina. Uma situação de sofrimento, de isolação total. E ele coloca como um julgamento divino, uma forma de Deus, né, ensinar o seu povo, uma forma de Deus de alguma forma estar disciplinando, ensinando algo para o povo, na verdade por conta do pecado do povo, da apostasia, da idolatria, da rebeldia, né? E aí então Deus está querendo ensinar algo e depois ele vai complementar, ele vai trazer a mensagem num cunho diferente.
a partir da esperança. Quer dizer, o tema da profecia de Ezequiel é a queda de Jerusalém, esse cativeiro que nós estamos falando da Babilônia, eles são medidas necessárias usadas por Deus, por um Deus de graça, a fim de corrigir seu povo da desobediência e afastá-los de uma apostasia completa e permanente. Deus conhece o coração do seu povo, e do jeito como as coisas estavam andando, eles iriam permanecer no pecado. Então Deus ele começa a alertar através da mensagem profética. Mas, por fim, virá o dia da qual o Senhor restaurará o remanescente, cumprindo, arrependido do seu povo sofrido, estabelecendo uma teocracia dos últimos tempos com um templo renovado. Interessante que durante a mensagem de Ezequiel ele vai trazer muito essa questão de templo, coisas em relação ao templo, porque vamos ver que, na verdade, Ezequiel, trabalhando dentro do contexto, ele tinha tudo para ser, na verdade, sacerdote, não profeta. Ele foi filho de sacerdote, foi criado, né, na época de Josias ali, dava assistência dentro do templo, mas quando Deus o chamou, ele estava na Babilônia, ele não poderia ser sacerdote, então Deus o convoca a ser profeta. Agora, você sabe qual a diferença entre profeta e sacerdote? De um modo geral, não vou entrar em detalhes aprofundando agora, mas você pode ver que o profeta é aquele que representa o homem diante de Deus. Ele vai levar sacrifícios, mostrando a Deus que o povo está arrependido. Ele está representando o povo de Deus com o objetivo de alcançar o perdão do Senhor. O profeta é diferente. Ele vem trazendo a mensagem de Deus para o povo, representando o próprio Deus. Então, diante desse posicionamento, é claro que a mensagem vai ser diferente. A forma da mensagem vai ser diferente. Mesmo que às vezes seja bem parecida a mensagem, tanto do profeta como do sacerdote, tanto na questão do contexto, de épocas e também aonde eles estão levando a sua mensagem, mas é diferente porque um representa o povo, o outro representa Deus. E isso fará toda a diferença na mensagem também de Ezequiel. Então, gente, esse é o objetivo da mensagem do profeta Ezequiel. O esboço nós dividimos em 4 partes, necessariamente seria talvez em 2, mas poderíamos colocar em 4, porque nos 2 primeiros seria uma coisa e os 2 últimos seria uma outra parte diferente. Por exemplo, o chamado comissionamento, capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 3, versículo 27. Aí vem as profecias contra Judá e Jerusalém. Até aí ele está direcionando para os exilados, né? E também para aqueles que estão na Palestina, explicando a eles o porquê que Deus estava agindo daquela maneira para eles. Agora, a partir do terceiro, profecias contra as nações. Ele está profetizando contra as nações vizinhas, dizendo para eles, olha, vocês não ficarão impunes, não. O que vocês fizeram, Deus, Yahvé, irá cobrar de vocês. Vocês receberão a punição devida aos seus atos. Porque muitos estavam zombando e estavam indiferentes àquilo que estava acontecendo ao povo de Israel. E, na verdade, eles iriam entender que depois Deus, o Deus de Israel, está no controle. De fato, esse é o objetivo. Mas, na 4ª parte, profecia de restauração. Depois vem aquilo que é interessante também nas profecias desses profetas. Ao final vem uma mensagem de restauração, uma mensagem de esperança para o povo. Nós vamos comentar isso daqui a pouquinho. Aí vem os versículos, né? Profecia contra Judá e Jerusalém, capítulo 4 até o capítulo 24, profecias contra nações, capítulo 25 ao 32, e as profecias de restauração, capítulo 33 e até o capítulo 48. Né? A estrutura literária. Eu quero falar sobre estrutura literária como parte dessa questão do que nós falamos agora. Por quê? Porque você vai verificar que na estrutura literária de toda a mensagem profética existem três características importantes. A primeira é que a primeira parte da mensagem sempre é um juízo referente durante o período da história do profeta. Ele traz uma mensagem para o seu povo, para o seu momento, onde ele está localizado. Já no juízo contra as nações, ou seja,
determinado momento da mensagem do profeta, que ele vai falar contra as nações, principalmente que algumas delas, ou na verdade elas, tiveram oprimindo o povo de Israel. E na terceira parte, promessas de bênçãos futuras. Então, são mais ou menos 3 características quanto à estrutura literária das mensagens dos profetas. O contexto, vamos falar um pouco do contexto agora, que é importantíssimo. Bom, declínio de Judá, ascensão de Babilônia e esperança de restauração. A mensagem do profeta Ezequiel vai situar esses três pontos: no declínio de Judá, a ascensão de Babilônia e a esperança de restauração. Bom, Ezequiel, na verdade, ele foi chamado para ser profeta quando ele estava em Babilônia, como nós já falamos. Ele teve experiência com o sacerdócio, mas viveu na época daquelas grandes reformas do rei Josias. Então ele nasceu ali, começando a crescer naquele movimento de restauração, naquele movimento na verdade, de reformas, em que havia uma grande expectativa. E ele dava assistência no templo, acompanhou a ascensão da Babilônia, porque o que acontece? Lá no Reino do Norte, a Síria tinha dominado. E existia a Síria e também o Egito. Aí começou a vir Babilônia, que dominou essas duas nações, e havia uma certa expectativa de que, depois de dominar essas nações lá, talvez haveria um alívio para ajudar, o que na verdade não aconteceu. 722, né? Fico lembrando aí. E houve então posteriormente três invasões da Babilônia. Josias foi imergido na área do Egito, tentou lutar contra a Babilônia e na verdade ele foi morto lá. A partir da morte de Josias, e isso tudo Ezequiel estava presenciando, houve um colapso e aí houve uma instabilidade para Israel, tanto social como também religioso. O pecado voltou a reinar de uma forma forte na vida do povo de Israel. E ele também, na verdade, na época de Ezequiel, ele ouviu a mensagem de Jeremias, predizendo todas essas coisas que iriam acontecer. E testemunhou o povo sendo levado cativo para Babilônia. Ele foi deportado já na época do rei Joaquim, com toda a casa real e também com os principais cidadãos de Judá. Ele viveu na comunidade à margem do rio Quebar, ao sul da Mesopotâmia. Então você vê que os estágios da vida de Ezequiel: o declínio de Judá, a ascensão de Babilônia, e quando ele está morando em Babilônia, ele traz mensagem de esperança, dizendo que eles voltariam para a sua terra. Então isso é importante perceber dentro do contexto. E permita ainda falar dentro do contexto algo interessante. Quando nós falamos do contexto, já passando agora, quando nós percebemos o chamado do profeta, nós vamos ver que já começa a ter algumas visões e algumas coisas que nos sai ao entendimento lógico do que está acontecendo. Ele é chamado por Deus, é chamado a comer o rolo, que é chamado a comer a própria palavra, né? E vivenciar na própria vida a mensagem do Senhor. Existe algo assim extraordinário acontecendo ali, daquelas visões. Então a visão da glória, agora por que essas visões? Essa visão da glória de Deus durante o chamado e comissionamento de Ezequiel nos ensina algumas coisas, entre elas que a grandeza e a soberania de Deus sobre a humanidade, do seu povo em particular, e em especial no chamado da vida do profeta, nos mostra que ele está chamando, nos mostra para proclamar essa mensagem, né, de juízo e também de esperança, nos mostra que esses sinais, visões,
revela a incapacidade humana de compreender todos os desígnios de Deus. Para o profeta Ezequiel, a forma alegórica e simbólica de sua mensagem também tinha o propósito de chamar a atenção ao povo a respeito da sua rebeldia e da gravidade da ação da Babilônia sobre o povo, tanto para os que estavam na Babilônia quanto para os que estavam na Palestina. Ou seja, essa majestade, essa mensagem majestática de Deus, a grandeza, a forma alegórica, porque é simbólica, né? Tem todo um significado, não pode ser entendido de forma literal. Na verdade, aquilo que ele estava presenciando durante seu chamado, seu comissionamento, mostra o quanto ele era um pecador, o quanto ele era limitado. Ele é chamado de filho do homem justamente para mostrar que ele, enquanto homem, e Deus em sua grandeza estava acima de todas as coisas, né? Ele estava recebendo a mensagem de Deus. Uma coisa são os pensamentos e caminhos de Deus, outra coisa são os pensamentos e pensamentos do homem. Então, nesse contraste, revela um Deus santo e o ser humano na sua condição de pecador. Ao mesmo tempo que quando ele usa essas simbologias e essa linguagem tão forte em sua mensagem, ele quer chamar a atenção para o povo em relação ao seu pecado, porque eles estavam sendo levados cativos, eles estavam já na Babilônia, e eles ainda estavam com um sentimento impenitente, ainda agindo de forma rebelde, mesmo diante do colapso que estavam vivendo, eles ainda estavam longe do Senhor, estavam ainda perdidos, de uma certa forma, estavam contra o Senhor, e eles precisavam acordar, eles precisavam despertar diante daquela realidade e o porquê que tudo estava acontecendo. Existia um propósito, eles não estavam entendendo. E eles estavam alheios, eles estavam insensíveis, eles estavam totalmente fora da compreensão do que Deus queria naquele momento, né? Eles estavam entregues à própria sorte, o que eles entendiam e sentiam isso. E a mensagem profética vem para despertar o povo na situação que eles estavam. Então isso é muito interessante pensar no primeiro momento do comissionamento, do chamado e das profecias que ele dá para Judá e para Jerusalém. Já na terceira parte do livro, ele começa com coisas, visões, alegorias de linguagem. Os inimigos que vêm do norte, a comunidade da restauração e a restauração do próprio templo. Não tinha, na verdade, irmãos, o que acontece? Na terceira parte do livro de Ezequiel, o profeta ele se utiliza de visões e alegorias de natureza simbólica, o que não é possível ser interpretado de forma literal. Em relação aos inimigos que vêm do norte, a comunidade de restauração e a reconstrução do templo. Tem 3 temas que vai envolver toda essa linguagem alegórica e essas visões que ele usa, né? Tanto que a comunidade de restauração, o que vai estar ligado a isso é uma visão específica, que está em Ezequiel 37, que fala do Vale dos Ossos Secos. É um exemplo claro para nós. Ezequiel e os profetas usavam, em geral, ilustrações como parte das ações simbólicas de Deus na história do seu povo. Quer dizer, o profeta, ele interpretava o cerco de Jerusalém, ele o interpretou usando uma panela de ferro, desenhando os eventos num pano, numa placa de barro, e comendo a ração do cerco. Está em Ezequiel 4, 9 a 17. Então, a ação simbólica de Deus na vida do profeta, naquilo que ele fazia perante o povo, que chamava a atenção e as pessoas não entendiam, mas é o que Deus, existia uma mensagem por trás ali do Senhor para o seu povo, né? Uma outra coisa importante, na vida do profeta. O profeta, ele rapou e cortou e também dividiu o cabelo, de modo a pressagiar o destino do cidadão de Jerusalém. Ele na sua própria vida, no seu próprio corpo, ele evidencia a mensagem do Senhor. A panela quente até a morte de sua esposa, quer dizer, vários acontecimentos, na verdade, várias atitudes do profeta na sua vida, a qual ele executa na sua própria vida e mostra para o povo, que vai de uma panela quente até a morte de sua esposa, que tem um sentido, que mostra o destino vindouro da nação. Está no capítulo 24 de Ezequiel, né?
capítulo 5, capítulo 24. Então, na verdade, tudo que aconteceu na vida de Ezequiel, tem um propósito. E imagine a dor deste homem ao presenciar na sua vida e tendo que presenciar a morte da sua própria esposa, servindo como uma mensagem de Deus para a vida do povo. Não é brincadeira. Não é brincadeira. A aplicação, que podemos aplicar na mensagem do profeta para a nossa vida, ou tentar entender o objetivo de um modo geral. A santidade e a transcendência de Deus, a graça, a misericórdia e a soberania de Deus. São 3 lições importantíssimas que podemos aplicar em toda a mensagem de Ezequiel. A santidade e a transcendência de Deus. O objetivo era produzir um povo purificado, que vivesse em obediência a um Deus santo. Tudo isso, toda a complexidade da mensagem de Ezequiel mostra a glória de Deus, o seu poder. E ao mesmo tempo, o homem em sua pequenez. A graça e a misericórdia. Tudo isso porque Deus estava dando ao povo, queria dar ao povo um novo coração e um novo espírito. Quer dizer, o fato de Deus ajudar Jerusalém não seria algo frustrante dentro do propósito da eleição de Deus quanto a Israel, porque Deus mostraria sua misericórdia através de um remanescente. Haveria um sobrevivente ao exílio que herdaria as promessas e desfrutaria a restauração da sua terra. Então, tudo isso tinha um propósito e Deus não falharia em seus desígnios, em suas promessas que foram ditas lá atrás na história do povo de Israel. E ao mesmo tempo a soberania, a destruição de Jerusalém não resultou na falta do poder de Deus. O cativo e Jerusalém foi destruído. Cadê o poder de Deus? Pelo contrário, tudo aconteceu pela própria mão de Deus, pois esse mesmo poder traria a restauração. Ele mesmo fez e ele mesmo fará aquilo que está no futuro. Porque na verdade, irmãos, Deus ele rege não apenas as nações, ele também rege o tempo. Ele está no controle de todas as coisas. Tudo tem o seu tempo, né? Vamos entender um pouco da cronologia aqui de Ezequiel, umas 3 tabelinhas para nos ajudar aqui. Localize aqui a mensagem, a mensagem de Ezequiel, que está aqui, ó, em 522, 92 a.C., a mensagem de Ezequiel. Você vê que ele vem depois de Jeremias, e também ele vem depois de Nabucodonosor levar o povo cativo, e entre eles tem Daniel. Interessante também, interessante que depois disso vem o cativeiro, né? Quer dizer, aí vem o cativeiro, ele tem a mensagem, ele começa o ministério e segue. Nabucodonosor conquista Judá, Jeremias é levado cativo também. E depois, lá para o futuro, tem o retorno do povo, né? Assim, na verdade, aqui o retorno que acontece bem depois com o rei Ciro. Aí o Império Persa ele vai destronar Nabucodonosor. Aí sai de Babilônia, passa para o Império Persa. É importante a gente pensar nisso aí dentro da linha de tempo. Algumas das visões de Ezequiel, para a gente tentar localizar. A visão de Deus, já está no início, capítulo 1, a visão do rolo, a visão do vale, aí vem as visões de Jerusalém, as visões dos ossos secos e a visão do novo templo, nova adoração e da terra restaurada. Também temos mais 2 tabelinhas que falam de alguns sinais que Ezequiel que se encontra em sua mensagem. O tijolo, que representa o cerco e a queda de Jerusalém, está lá nos capítulos correspondentes. A postura dele, a postura de inércia, no qual ele fica um longo tempo parado, sem conversar, sem fazer nada, que está ensinando a questão da duração do exílio. O pão, as privações do exílio, ele passa fome. A raspagem, a destruição do povo de Jerusalém. A bagagem, o exílio de outra terra. Por aqui para os irmãos se localizarem, mas à medida que vão vendo os capítulos e verificando a mensagem,
na própria Bíblia, a gente vai percebendo esses significados e vai juntar uma coisa com outra. O sinal do tremor, a severidade do julgamento, o sinal da espada afiada, da iminência do julgamento, do forno de fundição, que ensina sobre o julgamento e a purificação, o sinal da morte da esposa, que fala das bênçãos perdidas, e o sinal dos dois pedaços de madeira, que fala da união de Israel e de Judá. Olha que coisa interessante nisso aqui, né? Então, assim, então isso aqui, de uma certa forma, resume toda a mensagem de Ezequiel para nós nesta noite. Então, que possamos colocar em prática, de alguma forma, a sua mensagem, entendendo que Deus, Ele é santo, que Deus, Ele usa de graça e de misericórdia, e que Deus é soberano. Não poderíamos até dizer sobre a responsabilidade pessoal, quando Ezequiel também vai salientar que o povo não deveria ficar se prendendo ao passado naquilo que o povo fez de errado lá atrás, mas que a situação de exílio no qual eles estavam vivendo e sofrendo também era culpa dos pecados de cada um deles no presente momento. Ezequiel também vai trazer essa responsabilidade pessoal. Cada um está recebendo pelo seu próprio pecado. É também algo presente na mensagem do profeta Ezequiel. Então, queridos, que Deus abençoe. Depois que você assistiu, ou diga que você assistiu, tiver alguma dúvida pode escrever, ou algum destaque também pode colocar escrevendo aí no vídeo, nos comentários, tá bom? Que Deus abençoe em Cristo Jesus, e foi muito bom estar com vocês. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Até a próxima aula, onde nós falaremos de Daniel. Posteriormente, nós vamos ter alguns pequenos encontros em videoconferência para ajudarmos os irmãos naquilo que for necessário. Mas vamos falar sobre Ezequiel, vamos falar sobre Daniel, e aí a gente vai ter um momento também de encontro virtual, de encontro online, se Deus assim nos permitir, tá bom? Que Deus abençoe, estamos juntos em nome de Jesus.